Justo Eu dessa semana, estamos com a Andréa Pachá. Obrigada, Andréa, por ter aceitado o nosso convite. A Andréa dispensa apresentações, mas vou apresentá-la mesmo assim. Ela é juíza da 4ª Vara de Órfãos, escritora, autora dos livros A Vida Não é Justa, Segredo de Justiça. Está para lançar agora um novo livro também sobre a questão dos idosos. Velhos são os outros. Velhos são os outros. Andréa vai falar sobre poliafeto e relações paralelas. Está com a palavra, Andréa. Obrigada. Primeiro quero dizer que é uma alegria participar desse programa com vocês, Mirela, Tula. Eu achei muito legal vocês pensarem num canal para tratar de questões que dizem respeito à nossa profissão, à nossa atividade e numa linguagem compreensível. Isso faz falta, as pessoas sentem falta porque hoje a justiça está em todos os lugares e todo mundo tem muitas dúvidas e às vezes o nosso dia a dia, a nossa profissão impede que a gente tenha uma conversa mais horizontal com a sociedade. Então é muito importante uma iniciativa dessa, eu quero dar parabéns para vocês. Obrigada. E esse tema que a gente escolheu para tratar hoje no programa, né, que é poliafeto e relações paralelas, embora pareçam similares, são coisas completamente diferentes. E eles vivem, né, e eles começaram a surgir num contexto da democratização das relações familiares. Eu fui juíza de família durante 16 anos, titular numa vara de família, e é bom a gente não esquecer que pode ter mudado muita coisa, mas no direito das famílias as mudanças foram as maiores. Até 1988, uma pessoa podia ter filhos fora do casamento e era proibida de reconhecer esses filhos. Então você tinha classificações, você tinha distinção para filho adulterino, filho adotado, você classificava os filhos como se o casamento transformasse a unidade familiar no único espaço de proteção do Estado. E é claro que isso não se coadunava com a nova ordem constitucional e os princípios da igualdade e os princípios da dignidade foram fundamentais para que esses direitos fossem construídos. Então tudo isso começa a aparecer, não porque é uma novidade, eu vejo assim uma discussão, e isso é importante a gente pensar. Tem uma discussão muito grande que envolve moral, que envolve religião e que envolve uma ordem normativa que trata dessa matéria. E como, quando a gente fala de afeto, de família, isso é tudo um pouco misturado, porque o casamento religioso tem efeitos civis, porque na religião os casamentos são indissolúveis, na religião católica, isso acaba impactando a discussão e impede que a gente tenha um olhar mais claro e objetivo sobre um assunto que acontece. Então não é a justiça que inventa novas famílias, novas conformações. A gente não está discutindo aqui pode tudo, libera tudo, porque a gente ouve muito isso, né? Toda vez que vai se discutir poliafeto, que vai se discutir uniões paralelas, o julgamento acaba sendo sempre na perspectiva moral. E alguns exemplos revelam de uma forma muito clara que o que a gente tem que discutir é a afirmação de direitos. O fato de não haver reconhecimento normativo de alguma conformação familiar não significa que ela não exista. Então, durante muitos anos, casais homoafetivos se relacionaram e isso não era tratado como família. A própria justiça entendia e acolhia demandas para afirmar direitos, mas não dava nome às coisas. Então você tinha, no caso de um homem e uma mulher que viviam juntos e que não casavam, e não havia nada, não havia reconhecimento legal para isso, você tratava dessa unidade como uma sociedade de fato entre concubinos. Olha que nome horrível para você dizer o que é a relação de duas pessoas que escolheram viver juntas. Então isso é uma evolução. A gente não chegou num momento social em que todas as relações são acolhidas, em que a sociedade aceita, porque a sociedade também é formada por conceitos e preconceitos naturais da sociedade, mas é importante que na perspectiva da justiça a gente tenha maturidade e clareza para entender que essas relações acontecem e o direito não dá conta de tudo. A vida é maior do que o direito, a vida é maior. A gente está caminhando para uma situação onde a felicidade
é que aquela vida feliz em casa que vai gerar o conceito de família, você não acha? Eu acho que assim, tem mudado o conceito de família. Família, o que é família hoje, né? Família, normativamente, é o que a Constituição define como família. E isso já foi ultrapassado pela compreensão e pela interpretação da Constituição, ampliando a família também para as relações homoafetivas. O casamento hoje, que pode ser realizado entre 2 homens e entre 2 mulheres, não é uma construção normativa. Ele existe porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre 2 homens e 2 mulheres e porque o Conselho Nacional de Justiça, por meio de um ato administrativo, regulamentou a possibilidade de casamento. Agora, o legislador ainda não enfrentou essa questão. A sociedade não discutiu essa questão. E esse é o tipo de direito que impacta nada na vida do direito dos outros. Então, qualquer reação a um direito dessa natureza só é resultado ou da ignorância ou do preconceito, porque não tem motivo. O que perde qualquer cidadão com o reconhecimento do direito do outro? O direito é do outro de casar, o direito é do outro de ter família, de ter proteção previdenciária, de ter proteção no seguro de saúde. E você é contra, porque isso vai acabar com a família. Essa reação é uma reação que me inquieta um pouco. E eu costumo dizer assim que a gente viveu tanto tempo numa família extremamente patriarcal, arbitrária. A mulher, ela adquiria a capacidade plena com a maioridade. E depois ela casava e voltava a ser relativamente incapaz. Olha que loucura. O homem era o chefe. Isso a gente está falando... e a gente está falando de uma história muito recente da vida desse país. Então, o chefe da família era o homem. O poder era patriarcal, não era familiar. Então, você tem uma estrutura extremamente patriarcal e machista. Você mexe nessa estrutura, muda tudo. E se essa estrutura arbitrária, que as crianças e os adolescentes não tinham direito, eles eram tratados como coisas, posse e guarda de filho, os idosos não tinham voz, as mulheres não tinham voz, se essa estrutura não foi capaz de acabar com a família, não vai ser uma estrutura de mais liberdade, horizontalidade e afeto que vai acabar. Então não dá para ter medo. Sempre existiu, na verdade, a família paralela, né? Ela só não era reconhecida. A família... Mas não é o fato do direito reconhecer ou não que vai impedir que o homem tenha uma outra mulher em outro lugar. A natureza das relações... Ou a mulher, né? Tem outro homem. Isso, a natureza das relações, de que maneira 2 adultos escolhem se relacionar, isso não diz respeito ao Estado, na minha visão. Eu acho que isso é uma escolha de pessoas adultas e que têm liberdade para se orientar ou para viver da maneira que eles acharem conveniente. Em que é que o Estado interfere? Na hora de afirmar direitos. Então, vamos dar um exemplo que aí fica mais claro, né, para quem está ouvindo a gente entender. Imagine você que um homem tenha um casamento de 30 anos, 40 anos, tenha filhos, tenha patrimônios e viva com essa mulher ao longo desse tempo todo, que é muito comum. Durante 20 anos, os últimos 20 anos de vida, o casamento deles ou funcionava ou não funcionava, não ia bem, mas o fato é que ele se apaixona por outra mulher e começa a viver uma relação paralela ao casamento. Aí tem várias possibilidades, as duas podem saber, uma pode saber, a outra não saber, mas vamos supor que ambas tenham conhecimento da existência uma da outra e que encontrem um espaço para viver esse tipo de relação. A segunda mulher tem filhos com ele também. Então, a gente está falando de um homem que tem um casamento de 40 anos, que tem filhos do primeiro casamento, que vive há 20 anos com uma outra mulher, simultaneamente ao casamento, tem filhos com essa mulher, e vamos complicar um pouco mais. Durante essa união, essa segunda união paralela, ele adquire uma casa onde ela contribui para a aquisição dessa casa. Eles montam uma estrutura familiar para permitir o crescimento dos filhos dessa segunda união. Na hora que esse homem morre, ou na hora que ele se separa de umas duas, e vamos ampliar mais, ele sustenta as duas mulheres.
Esse mágico não existe, dificilmente a gente vai, né? Mas de qualquer jeito, eu tô trazendo esse exemplo como uma possibilidade porque é real. Ele sustenta essas duas famílias, ele que banca o plano de saúde. Aí vamos supor que dessas duas relações termine. A relação do casamento, ela não precisa provar nada. Não, as coisas são assim, cada história acontece de um jeito. Mas imagina você, o que eu estou dizendo assim, se no primeiro caso termina esse casamento, ok, não precisa fazer nenhuma prova, está ali a certidão de casamento que dá a essa mulher e aos filhos hoje são todos iguais, mas dá a essa mulher o direito de partilhar o patrimônio, o direito de pedir alimentos se ela precisar, de ser sustentada se ela não tiver condições de trabalhar. Agora imagine se termina a relação para essa segunda mulher, que durante 20 anos viveu só com esse homem, tem filhos com ele e era sustentada com ele. Ela vai pedir pensão e ela não vai poder pedir pensão porque ela é amante. Ela não vivia uma relação, ou então ela sabia e ainda assim se submeteu a esse tipo de comando. Então, as soluções, aparentemente, podem ser profundamente injustas. E é claro que a gente não está falando aqui de mudar a forma de se relacionar, porque também a monogamia foi uma construção da civilização. É importante lembrar disso, né? Em sociedades que são pré-civilizatórias, os homens podem casar com muitas mulheres. A monogamia é uma escolha e é uma construção social, mas não suplanta a realidade. E com que é que o direito vai trabalhar? Com a realidade. Então é importante que na hora de decidir essas matérias, o olhar da gente, né, da gente que julga, seja voltado para o caso concreto e não voltado para o preconceito que normatiza moralmente essas questões. Essa é amante, não tem direito, essa é mulher, tem direito. E eu julguei uma vez um processo, esse era muito interessante. Era um senhor estrangeiro, ele só tinha mulher, eles não tinham filhos, eles moravam no Brasil há muitos anos e ela era doente mesmo, ela tinha uma doença grave, precisava de cuidados e ele sustentava a mulher dele e ela não tinha mais ninguém. E os últimos quase 30 anos de vida, ele viveu com uma outra mulher. E essa outra mulher, para vocês terem uma ideia do que era essa relação, essa outra mulher tinha uma filha dela que ele adotou legalmente como filha dele, não da mulher, como filha dele. Então, na hora que ele morreu, primeiro morreu a mulher dele, uma semana depois ele morreu. E essa senhora que viveu com ele 30 anos... e que ele adotou a filha tinha a adoção que foi feita por ele, mas ela não tinha direito a nada, nem a previdência, e ela era sustentada por ele. E foi uma construção difícil. O Tribunal Federal agora está com um incidente de resolução de demanda repetitiva sobre essa questão previdenciária no concubinato de longa duração, não é? Que está com o ministro Fux, que não está decidido ainda. Isso vai ser decidido. A Justiça Federal, nos casos da Previdência, tem resolvido isso de uma maneira bem justa e democrática. Assim, a Previdência é dividida entre as pessoas que dependiam do morto, né, do detentor da Previdência, ainda que nesses fatos, mas assim, tudo vai depender do caso concreto, não é assim, pode ter tantas mulheres sustentar, não é assim. Então, acho que a gente precisa entender que é o processo individual, aliás, como todo processo de direito de família, a gente pensa na regra geral, mas o individual é fundamental para pensar em alguma alternativa. E isso é diferente das relações poliafetivas, que não têm reconhecimento normativo, que não tem reconhecimento legal, tem cartório extrajudicial lavrando o termo de união poliafetiva, que está até suspenso por determinação do Conselho Nacional de Justiça. E essa poliafetiva se caracteriza por três pessoas, normalmente 3 pessoas vivendo no mesmo ambiente, ou 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. E eu volto a dizer isso, você pode entender que isso exista, mas isso não diz respeito ao Estado. Essas pessoas podem adquirir
imóveis juntas. E aí isso diz respeito ao direito das obrigações, eles fazem contratos juntas, direitos reais. Exatamente, podem estabelecer essa forma de se relacionar. Mas a pergunta que vem é a seguinte: e se esse núcleo poliafetivo escolhe adotar uma criança? Eles vão poder adotar 3? Se você já reconhece no direito das famílias a multiparentalidade? São questões hoje cada dia mais complexas e eu hoje não estou mais numa vara de família, eu estou numa vara de sucessões. E nós precisamos ter um sistema que seja compreensível para garantir também a segurança jurídica, porque na hora da sucessão é quase impossível um inventário chegar ao fim quando essa nova conformação vem para a mesa, porque quando a gente estudava era fácil. Caio, Tício, Mévio, os 3 filhos, uma mulher, um marido, dividia meação e em partes iguais. Hoje não. Na sucessão você não tem mais a pessoa ali para participar da composição daquele conflito. E os conflitos têm aparecido com muita força, porque hoje também há um entendimento de que a lei diz que cônjuge é herdeiro necessário, coisa que não era, e a companheira herda na mesma posição que um cônjuge. Então, essa é outra questão que a gente discute pouco, que é a falta de liberdade na autonomia de vontade para você viver em união estável. Adianta fazer um contrato de namoro? Você já sabe que não, porque se fizer um contrato de namoro e depois a pessoa quiser provar que vivia em união estável, ela tem direito de provar. E mais, qual a liberdade que 2 adultos têm de viver uma relação afetiva sem que isso tenha nenhum impacto na vida patrimonial e sucessória? Se eles não podem pactuar sobre os efeitos da sucessão. E se o companheiro é considerado, a companheira são considerados herdeiros necessários. Essas questões têm gerado injustiças profundas na solução de alguns processos. E não existe, quer dizer, eu acho que a gente foi remendando, porque eu acho que todos nós, isso é uma reflexão que eu trago todo dia, eu acho que a gente que trabalha com direito tem muita dificuldade para enfrentar os problemas complexos que têm chegado. E o mundo não é plano já há algum tempo. A gente fica ansioso, querendo regra, querendo ordem, querendo que as coisas funcionem, mas a sociedade precisa de um tempo para estabilizar determinadas relações. E o tempo da justiça, o tempo que construía a jurisprudência, era mais lento. Você primeiro esperava os conflitos acontecerem, aí o juiz de primeiro grau decidia, essa decisão impactava na decisão de segundo grau, até virar jurisprudência demorava, até virar lei demorava. E a rapidez com que a sociedade tem se movimentado e a rapidez com que o judiciário tem uniformizado entendimentos... Transmitido a informação, porque hoje... Muito ao vivo, em tempo real, e isso acaba sendo incompatível com a tranquilidade e a segurança que a gente precisa para estabilizar essas relações. Eu não tenho certeza se uma sociedade com esse modelo, com aquele modelo é melhor, é pior, é mais democrática, é menos democrática. O que eu tento fazer hoje é, no processo individual, no caso concreto que eu julgo, entender que afirmar direito é fundamental. E esses direitos nasceram dos princípios que são constitucionais, da dignidade, da igualdade. Não é possível mais a gente fingir que a ordem constitucional não é a de 88. Não é possível excluir da apreciação de direitos nenhum conflito, por mais imoral que pareça, porque a gente não concorda, ou porque não gosta, ou porque não quer. Buscar também a boa-fé, o que aquelas pessoas queriam. Exatamente, exatamente. Quem são aquelas pessoas? E aí é o caso concreto. E isso é uma coisa que só o juiz pode fazer. Então, nessa hora, eu tenho muito orgulho de ser juíza de primeiro grau, porque eu acho que quando a gente julga, em primeiro grau, matérias dessa natureza, é a oportunidade que a gente tem de atuar com independência, com autonomia, com liberdade. Ali o processo existe
como uma ferramenta da tua decisão. Você tem controle das provas, você tem que ter cuidado para apreciar isso. Eu tenho muito orgulho desse trabalho na Justiça de Primeiro Grau. Eu acho muito bom, muito bacana a gente conseguir fazer esse trabalho. O seu trabalho é lindo. Assim, Obrigada. A gente vê como você percebe as coisas nos livros que você escreve. A gente vê como é que é o seu olhar de juíza é diferenciado. Eu acho que quando a gente trabalha com gente, né? Acho que no direito criminal tem isso também. A gente está trabalhando ali direito de família, direito das sucessões. As pessoas não vêm à justiça porque gostam, elas vêm porque precisam. E quando o acolhimento na justiça não é claro para elas, elas se sentem acusadas, se sentem réis. É muito comum qualquer pessoa chegar na justiça achando que está devendo alguma coisa, porque essa é a cara que aparece antes de mais nada. Acontece muito na violência doméstica. Eu tinha que repetir várias vezes aqui, você é vítima, não é réu. Não está sendo acusado. Nos processos de curatela, as famílias envergonhadas porque vem a justiça, a pessoa quando tem ainda alguma autonomia se sentindo julgada como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Então nisso é fundamental o trabalho da gente, porque eu acho que é pelo olhar da gente que essas pessoas alteram a percepção negativa que tem da justiça. Porque a justiça como um sistema é uma entidade muito arbitrária, muito autoritária. A justiça raramente chega para proteger, raramente chega para ensinar, ela chega para julgar. Especialmente nas camadas mais pobres, ela chega para punir. Então, se a gente não tiver esse cuidado, isso é um exercício cotidiano. Eu sou juíza há 24 anos e eu adoro presidir as audiências que eu faço todas. Quando eu estava em família eu não tinha conciliador, porque eu acho que é a hora que você tem para melhorar como pessoa, porque é impossível você presidir uma audiência, escutar o que as pessoas dizem e não se alterar e não se modificar com essa experiência. Então isso é uma das coisas mais legais assim da profissão. Vivo, né? É a hora que... Engraçado isso, né? Nos processos que tem oitiva de testemunha e que você ouve as partes também, é a hora que aquele processo de papel, o processo da tela, ele toma vida, toma corpo. Se você tinha alguma dúvida, desaparece naquele momento da audiência. Várias vezes no meu gabinete, não, vamos aguardar a audiência, na audiência eu decido. Porque na audiência você escuta e você fica próximo e assim, quando você está próximo e você é capaz de ouvir, você é capaz de se transformar. Então não é você ser mais bonzinho, menos bonzinho, não é isso, é você compreender. E o que eu percebo também é que a decisão nem sempre é justa. Porque o que a gente faz é aplicar norma, e há normas que não são justas. Agora, há muito pouco tempo, eu julguei um inventário, um casal de idosos, ela era divorciada, já tinha sido casada, tinha filhos do primeiro casamento, e ela tinha 72 anos, e casou com um homem solteiro de 74. Casamento é separação total de bens, por separação legal de bens, e ele não tinha filhos. E viveu o primeiro romance, resolveu casar, ele vivia com os irmãos o criaram, então tinha uma relação familiar de irmãos. Ele morreu 8 meses depois do casamento, sem fazer testamento. E o dinheiro dele, na falta de testamento, ele não tinha filhos, não tinha pais, na ordem sucessória, a terceira pessoa é a mulher, independentemente do regime de bens, na frente dos irmãos. Então, ela herdou 100% do espólio dele. E os irmãos ficaram sem nada. Eu tentei marcar uma audiência, porque era visível que não era justa aquela solução, porque a gente não tem a cultura do testamento, as pessoas não cuidam da disposição das vontades. Mas, na audiência, ela ficou de pensar, e nos 4 meses seguintes, o processo seguiu, ela morreu. E aí, o patrimônio inteiro dele foi para os filhos dela, com quem ela mal se relacionava. Isso não é justo. Está na norma, é legal, não tem outra alternativa, você não pode julgar contra a norma. Mas as pessoas aceitam uma solução injusta, se ela for normativa,
desde que essa norma seja aplicada para todo mundo. O que as pessoas não se conformam é com a aplicação seletiva das normas. Isso é que causa a sensação de injustiça, isso é que causa insegurança. E você consegue explicar para as pessoas o que é a aplicação de uma norma. Ela se sente menos mal. Não que ela se sinta menos injustiçada, mas ela se sente menos mal. E isso é um papel que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente deve fazer nesse contato com as partes. A gente tem que falar para as partes. Nós que julgamos no primeiro grau temos essa oportunidade, isso é um privilégio. Andréia, me fala agora sobre a questão dos idosos. Por que você está tão apaixonada assim, pelo tema? O que te tocou? Isso foi uma mudança, claro, depois desses anos todos em vara de família, eu vim para uma vara de sucessões e curatela, e aí a velhice aparece o tempo todo. Já vinha aparecendo nas varas de família, porque a população passa por um processo de envelhecimento. Em 2050, nós seremos quase 23% de idosos. E a sociedade não tem se preparado com o dever de casa. Como é que a gente vai fazer prevalecer os direitos à mobilidade, moradia, alimentos para uma população que envelhece e envelhece cada vez mais e não necessariamente envelhece bem? Então, associado à velhice vem demência, vem doença. Então, olhar aquela realidade. A primeira semana que eu cheguei na vara nova, eu chorava todo dia, eu queria voltar para a vara de família, porque eu falava, gente, o que eu vou fazer aqui? Era uma impotência, sabe? Você fazer aquelas audiências de curatela, nada podia sair daqui. Como é que você vai mudar? Que conflito tem aqui que eu possa resolver? Aqueles inventários que as pessoas iam morrendo e brigando e não tinha solução. E aí comecei a pensar no meu próprio envelhecimento. Eu acho que a gente está numa idade que isso acaba aparecendo, com pais vivos também envelhecendo, e isso virou uma realidade permanente. Então, pensar nessas questões foi a maneira, e escrever sobre elas foi a maneira que eu encontrei para exorcizar alguns fantasmas, porque a nossa primeira reação diante desse inevitável é de uma tristeza, de uma inércia. Então é isso, como se a vida estivesse chegando ao fim. E essa experiência me deu a dimensão de que a vida está chegando ao fim desde que a gente nasce. A partir do momento que a gente nasce, a única coisa que a gente tem certa na vida é que o fim chegará, ninguém sabe como. E se a gente tiver sorte, envelheceremos, porque não é todo mundo que envelhece, envelhece quem tem sorte. De que maneira que é possível viver esse momento da vida com autonomia, com dignidade e com prazer? É como se na velhice se interditasse o direito que se garante a todo mundo, a alegria, ao prazer diário, aos projetos. Então eu comecei a ouvir essas pessoas que normalmente são invisíveis, porque tem sempre alguém que fala por elas, e aí comecei a ver o quanto elas reclamavam dessas interferências. E para mim foi fundamental esse aprendizado, para eu me policiar na hora de falar de alguém que está envelhecendo próximo a mim e de enxergar a minha própria velhice. Porque há projetos e há vida até o fim. E cada um de nós vive um dia de cada vez, em qualquer momento da vida. E esse ressentimento de perder a voz é a reclamação que eu mais escuto nas audiências. Em que momento que os filhos começam a querer me governar, a falar por mim, a tomar decisão por mim sem me perguntar. A falta de autonomia, por que eu não posso fazer isso? E é como se velho não pudesse errar. Isso eu comecei a perceber também. A gente se apaixona mal. Quem nunca se apaixonou por um traste? Todo mundo passa por isso. Quando a pessoa envelhece e vive essa experiência, a família acha que está senil, tem que interditar, tem que impedir de usar dinheiro. Às vezes a pessoa está só errando. Então não é permitido ao velho o direito de errar. Então essas questões me levaram a escrever algumas histórias que eu achei que eram importantes para eu refletir sobre esses assuntos e para compartilhar essa experiência com todo mundo aí que vai envelhecer, se tudo der certo, né? Andréia, obrigada pela sua presença. Ai, meninas, obrada. Seu ativismo judicial
é importantíssimo para a sociedade. Esse é o nosso trabalho, eu acho que esse trabalho é coletivo, se a gente consegue fazer isso junto, a gente se fortalece. Eu sempre acreditei que a nossa legitimação vem da nossa aproximação da sociedade. Quanto melhor for a nossa escuta, quanto mais aberta for a nossa escuta, mais legítimo é o nosso trabalho. Então eu fico muito feliz com esse trabalho de vocês e muito feliz de ter participado do Justo Eu. Obrigada. Obrigada.